católico, ele não precisa acreditar que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Isso. Mas num dogma, ele precisa, como verdade de fé, exato, acreditar, não é isso? Exatamente. É assim que funciona? É isso. As aparições extraordinárias... Mesmo que sejam reconhecidas pela igreja, Exatamente. O católico não tem obrigação de acreditar. Não é elemento de salvação para nós. Certo. Não é o requisito de salvação. Nós temos que a vivência, acreditar naquilo que a igreja acredita, que professa publicamente, e a vivência dos sacramentos e também na aceitação da graça santificante da nossa vida. É isso que podemos dizer que é a escada para o céu. Certo. Todas as outras coisas também, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora, todas elas. Se você não quiser acreditar nas aparições de Nossa Senhora, isso não impedirá a tua salvação, né? Talvez tenha alguém aqui que vai ficar escandalizado com isso, mas as manifestações públicas e privadas, sejam elas privadas para algum determinado místico reconhecido pela igreja, ou público também reconhecida, onde que se torna um objeto de culto, como Guadalupe, como Lourdes e também Fátima, né? São, vamos dizer assim, oásis no meio do caminho dessa estrada da vida, mas não são fundamentais para a nossa salvação. Os dogmas, sim. Os dogmas Quantos são da igreja, assim, média? Não precisa ser um número exato, assim, aproximadamente. Independente de Nossa Senhora, total. Agora você me apertou sem abraçar, mas são bastante. Você vai ter aí o dogma... Tem os dogmas cristológicos, sim, que são, por exemplo, o dogma de Nicéia, que professa que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Você vai ter o dogma a respeito do Espírito Santo, que é o de Constantinopla 1 e 2, que professa e constrói também essa identidade de fé a respeito do Espírito Santo enquanto Deus, ele é Deus também, né? Nós vamos ter aí nos concílios quase 50 dogmas aí que passando-se, seja pelo plano cristológico, trinitário e tudo mais. Agora a gente vai falar de uma forma especial sobre os dogmas marianos. Exatamente. Né? Que esse sim o católico ele precisa confirmar e acreditar. Exato. Aí é uma verdade de fé. Isso, o que é o dogma? O dogma nada mais é... O dogma, primeira gente, nós temos que entender uma coisa. A revelação de Nosso Senhor, a própria teologia da revelação, a manifestação de Deus na história, sim, é algo concreto. Você pode dizer assim, eu não acredito em Deus e você prova para mim que Deus se manifesta? Não, São Tomás de Aquino já explica para nós sobre isso. Ele prova a existência de Deus através das 5 vias. Ao mesmo tempo também, você tem também toda a realidade também de um dado concreto. Você existe, você é um ser vivo. E por mais que você procure negar, é mais difícil você ser ateu do que você ser uma pessoa de fé. Sim. Porque você vai ter que quebrar todas as estruturas do óbvio, né? E mesmo assim é impossível, não existe nenhuma doutrina ateia que seja absoluta. Em vez, o dogma significa justamente aquilo que é irrefutável, que é uma verdade, um dado concreto de fé. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ter essa verdade de fé que é isso e ponto final. Existem dogmas que o dogma sempre está baseado nas Sagradas Escrituras, à luz do magistério, da tradição e também da doutrina dos apóstolos, né? E tem alguns dogmas que nós somos muito criticados pelos nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, que dizem, mas espera, isso aqui não está na Bíblia. Mas nós temos que lembrar que a Sagrada Escritura que você tem, o Novo Testamento que você tem na mão, sobretudo para você, meu irmão querido protestante, que hoje tem a Bíblia, você só tem o Novo Testamento porque a minha Igreja Católica, assim, colocou como cânone. Sim. Então, as Sagradas Escrituras, o magistério e a tradição não pode ser separado, né? Nós vivemos das Sagradas Escrituras, do magistério e da tradição da igreja. Então o dogma nada mais é do que uma verdade comum que no tempo, na história, Deus foi
dando elementos, percepções diante de dificuldades muito grandes que a igreja vai vivendo, vai passando. A igreja é peregrina nessa terra e a igreja ela vai, ao longo dos séculos, tendo que se defender também de grandes ataques, como foram as heresias. Por exemplo, por que nós cremos na Santíssima Trindade e professamos isso? Né, por exemplo, já o credo niceno-constantinopolitano é um credo trinitário, né, onde você vai ter essa realidade de que nós vamos professarmos: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós professamos isso nas missas de domingo e, sobretudo, na Páscoa. Por quê? Porque você tinha aí os inimigos da fé, chamados assim, aqueles que interpretaram erroneamente a manifestação e a mensagem de Jesus, que veio revelar o Pai. Então, em determinado momento, para também como uma proteção e, ao mesmo tempo, como uma orientação divina, a igreja diz: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é Deus. Então, isso é dogma. Porque, indiscutível, para você participar da doutrina, para você ser um católico, para você ser um cristão, dizer ser seguidor de Cristo e membro da igreja, você tem que acreditar nisso. Não é entender, Não. é acreditar. É acreditar, é dar de fé. Porque Santo Agostinho já dizia: Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Exato. O dogma em si, ninguém vai falar aqui dos dogmas de Nossa Senhora para que as pessoas saiam daqui entendendo os dogmas. Sim. Tem dogma que o Deus não cabe na nossa cabeça. Não é? A gente esclarece, a gente... Claramente que o dogma ele é uma construção de um pensamento. Eu posso estudar o dogma. Isso. Então, por que nasceu, por exemplo, por que a maternidade da Virgem Maria, a Theotokos, ou a Parthenos, a virgindade, nós estamos falando aqui dos 4 dogmas da Virgem Maria. Por que é dogma? Aonde chegou? Qual é o caminho histórico? Isso nós podemos fazer tranquilamente. Mas você vai fazer um caminho de entender por que é dogma. Isso. Não vai fazer um caminho para dizer que não é. Porque se você dizer que não é, para nós não muda nada, porque é do mesmo jeito, pronto, acabou. O primeiro é a maternidade divina da Virgem Maria. Não é? O primeiro... Mãe de Deus. Isso. Esse dogma da Theotokos, né? Ele é... Esse é grego. É o nome grego. Certo. Muito utilizado... Theotokos. Significa mãe. Tokos é mãe. Sim. E Theos, Deus. Mãe de Deus. Hoje nem tanto utilizado, usa mais na igreja oriental, né? E tudo, o pessoal sempre usou. Tem até um ícone com esse nome, não é isso? Sim. Muito famoso. A Virgem Maria Theotokos. Com Jesus no braço, não é isso? Linda. Essa eu acho que é um dos mais famosos, exatamente. Né? Aquele ícone que mostra e tudo. E depois a gente pode até mostrar. Colocar mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os dogmas marianos não são dogmas a respeito da Virgem Maria. Isso é importante. Todo dogma ele tem como centralidade, ele é cristocêntrico, ele é teológico, né? É a respeito das verdades, é os dados de fé a respeito da manifestação de Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, que a Virgem Maria é mãe de Deus, nós não estamos exaltando a Virgem Maria. Entendeu? Nós estamos exaltando a figura de Jesus. Então, por que esse dogma no Concílio de Éfeso ele é importante para nós? Bom, você tem um problema já no início da igreja, já tem resquícios aqui na própria comunidade de João, quando João, ele, ao pregar, ele vai ter acesso com aquilo que já é uma semente do gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma heresia, também que tinha-se vertentes platônicas, sobretudo neoplatônica, mais em Plotino, vamos dizer assim, que acreditava que a verdadeira salvação acontece pela ascese, quer dizer, o fato de você deixar o mundo, então o desprezo da matéria, o desprezo do corpo, o desprezo das realidades criadas, da realidade sensível, ainda nós temos, infelizmente, resquícios. Interessante que a igreja combateu muito as heresias, mas ainda você encontra resquícios das heresias em muitas coisas. Sim. Então, por exemplo, a própria essa ideia de contra o corpo, de que você precisa de pensar somente na contemplação, esquecer a vida prática, olhar a vida interior, esquecer da vida real e a vida do testemunho, né? Então, assim, você tem um problema aí, que é o quê?
Na teologia litúrgica, na teologia sacramentária, nós aprendemos já no tempo de graduação que existe aquilo que nós chamamos de a lex orandi e lex vivendi, que traduzido do latim para nós é aquilo que a igreja crê, a igreja reza. Uhum. Veja a ordem. Sim. Nós cremos e, portanto, nós professamos. Sim. Só que veja a ordem. Lex orandi e lex credenti. A lex orandi, ela deveria estar invertida. Sim. Porque primeiro eu creio, eu recebo o dom da fé, Sim. pelo batismo, depois, enfim, essa ordem. E aí, se ficou por muito tempo, esse é o grande problema de algumas realidades eclesiais, Sim. só nessas duas vertentes, que é na lex credente e na lex orandi. Aquilo que a igreja crê é aquilo que a igreja reza. Esqueceu a terceira, que é a lex vivendi. A lex vivendi, que é a lei da vida. Aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja ora, seja na Santa Missa, em toda a liturgia da igreja, ela vive, que é o testemunho. Então você tem um problema de um catolicismo, que é a grande tentação nossa hoje, de só viver o espiritualismo e esquecemos que nós somos seres espirituais. Por isso, quando o sacerdote diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, e na missa antiga, o rito antigo dizia, missa est significa vá em missão. Sim. Então, o que eu vivi, a vida eucarística que eu vivi, os sacramentos que eu vivi, eu coloco em prática. Então, aquilo que eu creio, eu oro e vivo. Sim. Ok? Então, esse é a vida do cristão. O cristão crê, ora e vive. E esse crer é justamente nas verdades de fé, a partir da Sagrada Escritura, a manifestação de Deus na Sagrada Escritura. Mãe de Deus homem, mãe de Deus divino, ou mãe dos dois? Mãe de Deus homem e mãe de Deus divino. Ela é mãe de Deus, e Deus não pode ser dividido. Mas foi uma confusão isso. Foi uma confusão. Primeiro começa-se aí já com uma antiga confusão que se tinha a respeito da natureza de Cristo. Começa com Nestório, que começa a colocar a dizer que a Virgem Maria, ela não podia ser mãe de Deus. Por quê? Porque tem aqui o dualismo platônico, de esquecer que no Concílio de Nicéia nós aprendemos sobre também a união hipostática. Sim. O que é a união hipostática? A palavra hipóstase em grego significa pessoa. Então, ou essa união da pessoa de Jesus Cristo, das duas naturezas de Jesus, portanto, a natureza, a pessoa divina de Jesus, a natureza divina do Senhor, que se une à natureza humana. Então, são duas. Jesus ele tem duas naturezas, divina e humana, separadamente. Sim. Tá? Aí começa-se as questões. Tá bom, então, como que é? A Virgem Maria, ela é mãe dele só Do Jesus humano. do Jesus humano, só do Deus encarnado. Só que nesse sentido, você vai ter um grande problema aqui, porque seja os padres conciliares aqui, vai falar, não, Nestório, está errado, não é assim. Porque se você disser que a Virgem Maria é mãe do Deus homem, então ele dizia que ela não era Theotokos, mas Christoco, mãe Isso. do Deus homem, você vai quebrar a própria teologia da união hipostática. Você vai quebrar a própria teologia dessa realidade de Deus nas suas duas Como se naturezas. fossem duas pessoas distintas. Então, começa-se aqui o concílio e se proclama o dogma da maternidade da Virgem Maria. Ela é mãe de Deus. Por que ela é mãe de Deus? Porque aquele que se encarna, ele é Deus entrando na realidade humana, assumindo a nossa natureza. Então é Deus, não é uma emanação, não é algo que, como os gnósticos pensavam, que Deus, de alguma forma, ele tinha uma certa emanação de longe, ele agia no mundo como tipo uma certa energia de longe, através do demiurgo, que faz aí a intermediação entre Deus Sim. e o profano, entre o sagrado e o profano. Não. A realidade da encarnação é algo que vai para os gregos, sim, ser uma loucura
E um escândalo. Deus entra no mundo. Deus assume a natureza corrompida humana. Deus eleva o homem de simples ser criado naturalmente à realidade divina, à participação da vida. Então, o Senhor que se encarna, o Senhor que se faz homem, o Senhor que vem a habitar no ventre da Virgem Maria é Deus. Então, ela é Theotokos. Ela é a mãe de Jesus, 100% homem, e de Jesus, 100% Deus. Isso é maravilhoso, né? E ponto final na história. E Pode ponto falar final na besteira, história. Acabou, já era. Você sabe que tem-se histórias, aí é muito louco isso, que quando começa o concílio, que vai definir a maternidade da Virgem Maria, alguns historiadores dizem, porque assim, o que a igreja entende? A igreja vê que é muito bonito isso. A igreja ela vai percebendo o mover de Deus no povo de Deus. Não é Deus na cabeça do Papa, dos bispos, vamos resolver dogma, não. É o mover do Espírito. É a verdade, o dado comprovado de fé, revelado aos simples, aos pequeninos. Dentro daquela passagem de Jesus, te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Cara, a ideia de que Nossa Senhora era mãe de Deus pro povão sempre não foi um problema, era problema pros teólogos. Sim. Era para os teólogos que ficavam O debatendo. povo já chamava ela de mãe de Deus. O povo já chamava de mamãe, já tem aí as primeiras imagens de Nossa Senhora, uma das primeiras, é nas catacumbas, você vai encontrar no 3º século. O povo já entendia que a Virgem Maria intercedia, já acreditava nisso. Mas aí começa por causa dos problemas, e a questão cultural, não vou entrar em relação a isso, de quando o cristianismo começa a chegar no mundo grego, que é um mundo racionalista, que é um mundo também de filosofia que vai questionar, você tem que provar mais B. Você não vai chegar a fé não vai ser engolida pelos gregos. Os gregos, eles têm em si já a especulação filosófica, e você tem que explicar com métodos filosóficos, com a própria linguagem grega, a respeito de dados de fé. Então isso tem que ser muito claro para nós. Então para o povo era normal. Então tem historiadores que dizem que o Daniel Hopes, né, mas tem outros historiadores aí mais sérios um pouco que ele, que vai dizer o seguinte, que quando os bispos faziam a procissão para poder começar o concílio, o povo estava com um pedaço de pau na mão, falando assim, a Virgem Maria é mãe de Deus. Aí de vocês, se o pau vai torar aqui, vocês chegarem no final dessa reunião de vocês aí, vocês falaram que ela não é mãe de Deus, não. Então veja, Nestório cria uma confusão terrível. Ele era um monge grego e depois se torna patriarca de Constantinopla, e ele cria uma confusão e uma divisão na igreja. Então o dogma, na verdade, é para a unidade da igreja. O dogma ele não é para divisão. Agora é muito claro, assim, claro, tem todo um debate, mas quando você pega ali, quando Isabel recebe Nossa Senhora em casa, ela já afirma isso ali, né? Como que eu posso merecer que a mãe do meu Senhor... Então, quando ela diz a mãe do meu Senhor, então ali já fica muito claro, a própria Isabel, movida pela força do Espírito, ela já afirma que ali é a mãe de Deus. É a mãe de Deus. É a mãe do Senhor. É a mãe do meu Senhor. É a mãe do meu Senhor. Como que eu posso... A mãe do meu Senhor venha me visitar, não é? É o próprio Gabriel, né? Quando diz à Virgem Maria, você dará à luz um filho... Isso. E se chamará. Isso. Enfim, vai reger. Vem, Gabriel já anuncia, já pronuncia, já é implícito, né? Aquilo que se chama de fides implícita, né? Que é a fé implícita no povo. Isso. Então, ou então, aquilo que a igreja chama de sensum fidei, ou sentido da fé. Existe um sensum fidei, seja a nível teológico, por exemplo, um teólogo para poder escrever, ele precisa de ter o sentido da fé para poder escrever, ele não pode escrever qualquer coisa. Mas existe também o sensum fidei no povo de Deus. Isso. Se fala que a oração, a vossa proteção, foi do ano 200. Sim. A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Anos 200, ou seja, século 3, como você está falando aí. Sim. O povo já, como você falou, o povo já estava resolvido. Estava resolvido. Quem já começa a falar da maternidade, que a Virgem Maria é mãe de Deus, é Inácio de Antioquia no 1º século, praticamente. Você tem aí no ano em torno de 120, 110, você tem Orígenes que fala sobre isso, você tem os primeiros padres que falam sobre isso. O problema é em questão quando você vai levar a fé e você tem um debate. Aí você tem um louco. Você tem um cara super inteligente. Veja, os hereges. Os hereges não são pessoas iletradas. A heresia é algo
E o que eles falam tem embasamento. Sim, sim. E a palavra heresia não é... Nós temos que tomar muito cuidado com o modo como a gente tem... esse é o herege, esse é heresia. Sim, qualquer sim. coisa hoje é heresia. Cara, pra você falar pra uma pessoa que era herege, você tem que ser muito bom para você argumentar com ela que ela é herege. Então, enfim, você tem essa realidade do dogma que ele é proclamado, seja ex-cátedra, através do sucessor de Pedro, ou em reunião do concílio, que é um colégio apostólico, que decide, em nome de Cristo, a comunhão da igreja, essa beleza, né, dessa sinodalidade. Está se falando muito aí de caminho sinodal, não sei o que, nem o povo sabe que está falando disso, mas enfim, o caminho sinodal nada mais é do que a igreja reunidas através do seu pastor, em comunhão com o sucessor de Pedro, que define, seja a nível pastoral de como cuidar e guiar esse povo, e seja também a nível de doutrina e, por fim, então, dogmático. Então, o dogma, ele não é algo feito para calar a boca de ninguém. As pessoas, às vezes, pensam que o dogma é teologia dogmática. Por exemplo... É assim, pronto, e acabou. É assim, pronto, acabou, não tem discussão, não tem nada. Não, peraí. Tem discussão. Para que chegou o dogma, teve uma discussão muito grande. Você pode estudar para entender por que chegou. E racionalmente, vendo os debates e vendo o que os padres conciliares, vendo o que a doutrina e a teologia foi ensinando, você entende o dogma. É assim que se entende. Agora Mãe o de segundo, Deus. A virgindade da Virgem Maria. Virgem antes, durante e depois do parto. Esse aí foi em que ano? Esse dogma ele é sucessivo, e nós vamos ter aqui mais ou menos essa ideia do dogma, quando fala, o nome dele certo é Aparteinos, e a virgindade perpétua da Virgem Maria, que antes, durante e depois do parto. Esse dogma, ele vai elevar o Cristo a essa realidade, claramente através da sua mãe, mas veja que sempre, nós estamos falando de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora não é o centro do debate. O centro do debate é o Cristo. Por quê? Tinha-se uma uma ideia que Cristo ele era também Filho de Deus, mas que a concepção de Jesus aconteceu com uma intervenção humana. Então tinha alguns também que acreditavam que José tinha tido relação com a Virgem Maria. Então Jesus ele não nasceu de uma virgem, ele nasceu de uma relação natural. Por quê? Porque para o grego isso é impossível acontecer, né? Então aí a igreja vai dizer, não, isso não é real. A realidade dessa... Já Inácio de Antioquia dizia isso. Ele falava aqui, por exemplo, você tem aqui essa realidade dele que diz que a Virgem Mãe de Deus... Olha lá, já os dois dogmas juntos. A Virgem Mãe de Deus o concebeu sem conhecer o homem, mesmo depois continuou sendo virgem. Então por que é tão importante? Às vezes a gente fala, a Virgem Maria, né, nós chamamos ela de virgem. Não está ligado simplesmente ao fato da relação sexual. Sim. Mas a alma da Virgem Maria preservada, a alma da Virgem Maria virgem, permaneceu do jeito que Deus a encontrou. E aí você fala assim, mas tá, que os grandes teólogos diziam, não está ligado essa virgindade ao ímen. Uma mulher, nós sabemos que a virgindade de uma mulher não é ligada ao ímen. Isso. Hoje nós sabemos disso. Uma mulher, para quem não sabe, o ímen é aquela película que sigila, né, a vagina da mulher. Então antigamente o pessoal falava assim, tem alguns teólogos, né, que fogem dessa realidade humana, que é sempre de novo aquilo que eu falo, desse resquício ainda de gnosticismo, das heresias que combatemos, que tipo, Jesus nasceu. Então tem alguém que fala assim, ó, o nascimento de Jesus aconteceu assim, ó, Nossa Senhora estava lá em Belém, apareceu uma grande luz em volta de Nossa Senhora, quando a luz foi embora, o neném estava aqui do lado. Sim. Nós podemos questionar isso? Nós não podemos questionar o nascimento porque nós não sabemos como ele nasceu. Mas nós podemos refutar esse tipo de pensamento porque você coloca esse nascimento de Jesus, essa vida de Jesus, de um modo que é sobrenatural claramente, e não podemos pensar que foi algo como o parto normal nosso, mas nós podemos esquecer que a Virgem Maria é humana, ela é ser humano como nós. Ela foi preservada do pecado. Né? Então vamos supor que Jesus nascesse mesmo como fosse um parto normal como qualquer um. Mas a Virgem Maria vai ser virgem do mesmo jeito. Isso.
Por exemplo, quantas mulheres que, por determinados acidentes, rompem o seu ímen, nunca teve relação com ninguém, e porque rompeu o ímen não é mais virgem. Né? Então não é essa a questão para a igreja. A questão é, Deus a preservou. E eu gosto muito de uma leitura que São João Damasceno fala a respeito disso. Ele vai dizer, por exemplo, a respeito do ímen, mas para explicar, não é o ímen em si mesmo, ele está falando sobre o modo como Deus continuou mantendo a virgindade da Virgem. Ele fala, por exemplo, um vitral, assim como passa a luz pelo vitral, a luz atravessa o vidro e não quebra o vidro, assim também é o modo como Deus fez com a Virgem Maria. Ele não corrompeu, ele não rompeu a virgindade dela. Então ela é virgem antes, ela é virgem durante e ela permanece virgem depois. Por que depois? Porque ela não teve outro filho além de Jesus. E José é castíssimo justamente porque foi o guardião dessa virgindade pós-nascimento de Jesus. O Papa João Paulo II, ele falava de uma forma bem simples, mas bem clara também. Não queira entender a virgindade de Maria pela medicina, porque foi um milagre. Bem claro, né? Não tem como. E aqui tem citando também Agostinho. Sim. Para aquele que é extraordinário, todos os fatos são excepcionais. Exatamente. Bom, ou seja, você não pode querer diminuir Deus, nem colocar barreira no que Deus é capaz de fazer. Sim. E questionar que Maria é sempre virgem, não é? Sim. Agora, é um dogma recente, não é? Pelo que a gente está vendo aqui. Vamos ver aí, 1972? Não. Não? Não. Maria, a igreja na cidade de... Isso, 1972? O dogma... Não, tá errado aqui. Tá errado. A igreja na cidade de Capua, em 1972, proclamou este dogma. Não, tá errado Mas tá errado isso aqui, não tá? Tá errado. Isso daí Vamos lá, depois vamos corrigir. Que agora eu tomei um susto. Não, não foi isso. O dogma da virgindade da Virgem Maria, ele está ligado ali entre o quinto e sétimo século. Não. Os caras viajaram na maionese aqui. Viajaram. Vamos lá. Sobre esse, tá claro. Claríssimo. Agora vamos para... Esse teve briga, viu? A Imaculada Conceição da Virgem Maria. Exatamente. E aí? É esse que teve aquele cara, como é o nome dele? Dom Escoto? Isso. Exatamente. É o apóstolo da Imaculada. Maravilhoso. Aquele filme é um espetáculo, né, cara? Ele vai ali e defende, mas também os outros eram inteligentes pra caramba. Aquele foi um debate teológico. Um debate, né? Mas aquela turma que veste roupa de padre, eles eram o quê? Agostinianos? Eles eram o quê? Eram agostinianos, bispos, eram catedráticos. Católicos? Católicos, sim. E os caras não pode ser assim. Não, porque você tem que entender que também o dogma ele é construído ao longo do tempo, como eu expliquei. Isso, Mas já... teólogos, padres da igreja, não era uma verdade universal, mas que já defendia isso. Por quê? Por causa da ideia do pecado original. Deus, ele não pode, a ideia de que por generação, que está na natureza humana a herança do pecado original, Deus não poderia nascer de alguém que tivesse pecado. Né? Porque essa ideia é justamente de que, claramente, que pecado, ele é a contraposição ao relacionamento com Deus e ao próprio Deus em si mesmo. Lembremos que pecado, ele não é somente a transgressão. Que parece que o pecado é meio um negócio meio abstrato, é um ser estranho, um negócio não. Por que pecado e Deus, o pecado e a santidade de Deus não se correspondem? Porque nós temos que entender uma analogia simples assim. A santidade é como a luz. O pecado é as trevas. Treva e luz não dá. Não rola. Então, como que a luz pode nascer das trevas? Isso. Essa ideia bem assim, simplória para você entender. Sim. Então, em todo o debate era isso. Então, o que acontece? O Deus que é capaz de criar todas as coisas e realiza o impossível, só poderia nascer de alguém que foi preservada do pecado. Então a Virgem Maria ela foi concebida sem pecado original.
Mas a palavra certa é, foi preservada do pecado. E como que a Virgem Maria ela é preservada do pecado? Não é por ela mesma. Sim. E o Pai, ao criar a Virgem Maria, a Trindade, ao criar a Virgem Maria, antecipa os méritos de Nosso Senhor na cruz, na vida da Virgem Maria. Sim. Portanto, Nossa Senhora, nós podemos assim dizer, ela, na vida dela, é antecipada a salvação, ela é a primeira salva. Por isso que ela também é o typos ecclesia, né? É o tipo de igreja, o modelo primeiro que nós temos. A Virgem Maria, ela foi, ao receber Jesus em seu ventre, ela já Sim. recebe todos os efeitos, seja do mistério pascal em si mesmo. Já andava a Virgem Maria, então, não somente recebendo, né? Já na sua concepção. Então, Deus antecipa. Para o mundo ortodoxo, o mundo oriental, alguns acreditavam nessa Sim. época, mas tem alguns que diziam, não, a Virgem Maria nasceu com pecado igual nós e ela se tornou imaculada quando ela concebeu Jesus. É uma doutrina para os ortodoxos que eu respeito, porque sim, ela poderia ter nascido assim, Deus poderia fazer o que quisesse. Mas para nós não, sobretudo na doutrina da graça de Santo Agostinho, e nós herdamos isso. O próprio Nicola Cabasilas, e tem uma controvérsia enorme no mundo oriental, Nicola Cabasilas acreditava na Imaculada Conceição. Sim. Né? Tomás de Aquino por um período não, Tomás de Aquino falava não é bem assim, vamos aí. Danada. Então tinha-se aí no final da vida ele fala, não, é isso aí. Mas no início tinha-se um grande debate a esse respeito. Então assim, os caras ficavam semanas debatendo sobre esse tema. Só que o povo aqui, ó. Beleza, tudo certo. Gente, o grande problema da igreja não está no povo. O grande problema da igreja está nos teólogos. É verdade. O povo está de boa. O povo é a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, a tal ponto que o dogma da Imaculada Conceição, ele é proclamado em 1953, né? Pelo Papa Pio... 1854, desculpa. Sim. Pelo Papa Pio IX. Mas já, por exemplo, quem que era a padroeira de Portugal em 1400? A Imaculada Conceição. Já era lá. Nós temos a Imaculada Conceição de Aparecida porque apareceu no Rio Paraíba, mas a padroeira do Brasil é a Imaculada Conceição por causa da colônia portuguesa. O que significa isso? O povo já dizia, o povo já celebrava a Virgem Maria concebida sem pecado. Então, o que a igreja faz? Cara, olha, depois de reunir, de analisar a história, de ver tudo mais, os dados de fé, a luz da tradição, tudo mais, ela é a nova Eva. Eva não tinha pecado original quando ela estava no paraíso. Então, se ela é a nova, ela não pode ser, então, de alguma forma, como a velha Eva, ela é nova. Sim. Então tem toda essa Agora, ideia. Aqui eu estou vendo que na aparição de Nossa Senhora em Lourdes, a Bernadette, sim, o padre não acreditando em Bernadette, não é? Isso. Pergunta o nome daquela mulher que aparece para ela e ali a Virgem Maria diz, eu sou a Imaculada Conceição. Mas, rapaz, já com um negócio desse, não tinha por que fazer confusão mais, né? Mas é porque, né, tem que... Não, é justamente nesse tempo em que a igreja, o Papa está rezando, o Papa tá pensando, cara... Como é que a gente faz para deixar isso? Não, foi uma confirmação. A Virgem Maria mesmo, ela aparece e fala... Eu sou a Imaculada Conceição para uma menina que era analfabeta, uma pequenina ali, Bernadette. Incorrupta até hoje. Exato. Eu tive a graça de estar... Mas parece que ela está viva, né, Bernadette? Né? Assim, alguns dizem que a unha cresce, que o cabelo cresce, né? Isso daí já não sei se é lenda, mas eu estive lá, é maravilhosa, linda, perfeita. Parece que está dormindo. Está dormindo, parece que está dormindo mesmo. É isso aí. Por exemplo, quando o Papa, na bula papal, né, Inefabilis Deus, ele escreve, ele proclama, em 1854, o Papa Pio IX, ele diz assim, que a doutrina que defende que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original, desde o primeiro instante de sua concepção, por singular graça de privilégio de Deus onipotente, é graça.
A Virgem Maria é agraciada como nós somos, no sentido ela é um ser que foi habitado pela graça de Deus na sua plenitude, plena de graça. Como é o grego, tem o Theotokos, mãe de Deus, e tem a plena de graça, como que chama? Que queritomene. É uma coisa assim, não é? É isso uma coisa aí. parecida, né? Assim, né? É. Mas vamos lá. Você tem aqui que continua, né? Que a doutrina que defende a Beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, por singular graça de privilégio de Deus onipotente, em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi revelada por Deus e que por isso deve ser admitida com fé firme e constante por todos os fiéis. Foi revelada por Deus aonde? Na história. Sim. Na fides implícita, em que depois o Papa fala, tá bom, quase 2000 anos de história, o povo vão falando que é isso aí, tá certo mesmo, dogma de fé. Né? Plena de graça, não, aí o próprio anjo Gabriel já atesta isso, né? É essa mesma expressão, para não falar coisa errada? Na verdade, plena... Sim, é essa expressão. É essa expressão? É essa expressão. Plena de graça? É isso mesmo, não é? Sim. Para não falar errado, né? Sim, é isso mesmo. É porque são três expressões, né? Panagia, que vai significar, eu não lembro o que é, mas tem... E tem essa, que seria a própria saudação do anjo, né? Exato. A própria saudação do anjo, né? Alegra-te, cheia de graça. Isso, o plena Senhor de está graça. contigo. Cheia de graça, plena de graça, não é? Isso. E dali que São Guinon tira aquela frase tão conhecida, né? Junta todas as águas, faz o mar, e junta todas as graças, ou seja, plena de graça. E chama-se Maria. E chama Maria. Dali que ele tira toda essa questão. Isso. É fascinante o dogma da Imaculada Conceição. É fascinante. Eu acho, é lindo porque demonstra o poder de Deus até mesmo no tempo. Ele é o Senhor da história. Quando em Apocalipse o Senhor diz a João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus é atemporal. Aquilo que vai acontecer 33 anos depois, né, ele faz acontecer na concepção da Virgem Maria. Coisa linda. E o último, que a gente já está chegando aí ao nosso... Já passou até. Eita, menino. O último é o dogma da Assunção. Exatamente. Que a gente falou até no primeiro podcast Masterclass sobre Nossa Senhora. Dormiu, não dormiu, morreu, não morreu. Aquela confusão toda, né? Se quando ela foi assunta ao céu, se ela passou pela morte, se ela não passou. Mas vamos lá, o último dogma, a Assunção da Virgem Maria. A Assunção da Virgem Maria, diferente de Ascensão. Né? A gente, quando reza o terço, né, a gente contempla. Isso. Segundo o mistério glorioso, a gente contempla a ascensão de Jesus. A diferença, ascensão e assunção. Vamos lá. Ascensão vem de accendere, acender-se. Ele vai por ele mesmo. Ele vai por ele mesmo. A assunção vem de assumir. Isso. A Virgem Maria foi assumida pelo céu. Isso. O céu veio buscá-la. Por isso que muitas vezes as imagens de Nossa Senhora da Assunção, ela tem os anjos em volta dela, como se os anjos estivessem levantando a nuvem pelo qual ela está em pé. Quer dizer, o céu assume, Jesus assume a sua mãe e a leva em corpo e alma para o céu. Por quê? Isso, a Lumen Gentium, ela nos explica a respeito da Assunção, dizendo algo muito concreto. A Virgem Maria, ela é para nós, essa ideia da hiperdulia, ela é para nós o modelo do que nós seremos. Ela já é aquilo, do mesmo modo como Deus, olha que louco, do mesmo modo como Deus antecipou os méritos da salvação na vida dela e ela está sem pecado, ela foi concebida sem pecado, Deus também a antecipou também na sua plenitude. A Virgem Maria está na plenitude da glória, no sentido de que ela já é aquilo que nós seremos um dia. Ressuscitada em corpo e alma, e nós também. Né? Então ela é o modelo de como vai ser o céu, de como vai ser o meu futuro. O meu futuro,
Claramente, aqui nós não vamos entrar na escatologia, nós podemos fazer um dia de escatologia aqui. Sim. Porque não temos que entender que é esse corpo aqui, porque esse corpo aqui, já expliquei isso para vocês a nível biológico, esse corpo não é o mesmo corpo de 30 anos atrás. Sim. O corpo de 30 anos atrás é um neném desse tamanho. Sim. Aqui, enfim. É a realidade da carne, da sarx. E para Paulo, a realidade de sarx, existe sarx e soma. O apóstolo Paulo entende esse nome. Sarx é carne. Mas soma é o homem por inteiro. A sua completude, a sua plenitude. A Virgem Maria, ela está na sua plenitude humana, na presença de Deus. Então, o Papa Pio XII, em 1950, na Constituição Magnificentíssimus Deus, ele vai dizer assim para nós: depois de levar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito Santo da verdade, para a glória de Deus onipotente, que outorgou a Virgem Maria sua peculiar benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos. Veja, é para a honra. Os dogmas é para honrar Jesus, não é para honrar Maria. Né? Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta mãe e para o gozo e alegria da toda a igreja, porque todo mundo já dizia que mamãe estava no céu por causa da dormitio, né? Da dormição da Virgem Maria, que é uma tradição que você encontra nos evangelhos apócrifos, sobretudo no evangelho de Tiago. E você tem aqui, que vai dizendo, né? Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos e declaramos, definimos ser dogma divinamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus, dois dogmas juntos, a Imaculada Mãe de Deus, sempre virgem, os três, terminando o curso da sua vida terrena, foi assunto em corpo e alma a glória do céu. Juntou os 4 dogmas e fechou a conta e passou a régua. Exatamente. Deus, então, voltando, a obra de salvação na vida da Virgem Maria, a soteriologia na vida da Virgem Maria é algo maravilhoso. Você contempla a obra de salvação, porque a Virgem Maria salva. Você tem o céu, que a preserva do pecado, ela é concebida sem pecado original, ela é preservada, né, do pecado, é antecipada os méritos de Jesus na vida dela, da paixão do nosso Senhor na vida dela. Ela é virgem antes, durante, depois do parto. Ela é mãe de Deus. Ela é mãe. Deus quis ter uma mãe. É tão bom ter mãe que até Deus quis ter uma mãe. Essa é real. É Deus dizendo assim: eu vou descer na terra para ensinar a vocês que, assim como eu tenho um pai lá em cima, que ele é gerado, não criado, ele aqui também foi gerado na sua carne por uma mulher. E aí São Gregório Magno vai ensinar para nós que nós não temos que ficar pensando muito, porque não temos que olhar para a mulher que dá a luz, mas é para o nenê que nasce. É ele que quer o querer, o mover ele. Ele criou a sua própria mãe. Sim. Então é extraordinário, como Santo Agostinho mesmo diz. Então, você tem essa mulher que, nos seus últimos dias, terminando, olha só como diz, terminando o curso de sua vida terrena. Como que se termina o curso da vida? Né? E ele deixa aberto essa realidade que nós já falamos, em relação se a Virgem Maria passou pela morte ou não, mas ela passou e ponto final. Isso daí a razão e a fé nos ensina isso, e ela faz o caminho do seu filho, ela passa pela morte, e ela hoje está de corpo e alma na glória de Deus e intercede com o coração de mãe, com o mesmo coração que batia no seu peito, com o mesmo coração que o nenê, o menino Jesus, reclinava nas noites. A gente é pai, né? A gente sabe. Sim. Quando a gente tinha os nenê, os meus filhos eram pequenos, eles, quando adormecia, a gente deitava e colocava o nenê aqui. Agora você já imaginou, o Imaculado Coração de Maria, ele batia e o Filho de Deus escutava a batida do coração. Uma das coisas que hoje a tecnologia nos ensina, e a própria ciência do nascituro nos ensina, por exemplo, que você sabe que o barulho do útero, ele é um barulho que também ele está em sintonia com a batida do coração. Sim. Da mãe e do neném. Então, às vezes, é uma dica, você que tem um neném que não dorme igual os meus, coloca aí o som do útero que vai ajudar a dormir. Quer dizer, Jesus, ele é acostumado com as batidas daquele coração que ele escutou no ventre da mãe dele. Então, aquele coração imaculado, por isso que
é muito bonita aqui no Nordeste, essa devoção do Imaculado Coração de Maria, o Imaculado Coração de Jesus, essa revelação, é justamente essa ideia de que não é que o coração da Virgem Maria é igual ao do coração de Jesus, não, é um coração divino, humano, que tem uma sintonia com o coração de uma mãe, que também é a prefiguração do que é o coração de Deus com o meu coração. O meu coração tem que estar em sintonia o tempo inteiro com o coração de Jesus e bater à medida do coração dele. Sabe quando você está apaixonado, quando você era apaixonado pela tua esposa, você ficava sabendo que ela estava chegando, dá aquele frio no coração, aquela arritmia, aquele trem. É essa a ideia do coração que nos faz entrar em sintonia com o amado. A Virgem Maria é isso na plenitude, sendo mãe, esposa. Né? Então nós temos que olhar para esses dogmas em louvor e agradecimento a Deus que quis honrar o seu filho, dando a ele uma mãe, e ao mesmo tempo honrar a humanidade, pelo qual essa mulher é descendente de Eva, nascida de homens, de um homem e de uma mulher como nós, para dizer: o homem foi feito para o céu. A Virgem Maria está divinizada no céu, não como uma deusa, mas como alguém que participa da vida divina, como nós um dia somos chamados a participar. É isso. Olha aí, muita coisa você pode estudar no Instituto São Rafael, que é o instituto do professor Rafael Brito, tá bom? Lá você vai encontrar vários cursos, mais de 200 horas em vídeo, 200 horas de curso, tá certo? Sobre diversos temas. Lá você trata de tudo, né, professor? Exatamente. Teologia, filosofia, espiritualidade. Nós temos 5 sacerdotes que são especialistas. Nós temos doutor, o padre Pedro é exegeta em Bíblia. Sim. Né? Você tem o padre Mateus, que é mestre e está fazendo doutorado em eclesiologia, vai ser uma tese maravilhosa. O padre Rafael Romão, que é especializado em formação humana. A Priscila, que tem 5 especializações, seja na área educacional e também devocional. Eu tenho 4 mestrados aí, estou tentando terminar os meus doutorados. E além disso, você ter esse conteúdo, você vai ter os sacerdotes, o padre Pedro, o padre Mateus e o padre Rafael Romão, que celebram as missas cotidianamente para os alunos. Cada aluno recebe todos os dias 3 missas diárias, porque nós queremos que o Instituto São Rafael seja uma experiência de fé antes que seja um lugar de especulação teológica. Muito bom. Vai lá, faça sua inscrição, vale muito a pena você conhecer o Instituto São Rafael. Isso aí. Acabou. Deus abençoe sua vida. Obrigado, pessoal. Eu quero apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer realmente é um grande presente. Viu? Eu estou falando para você do Revera Vit. Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa, e para você realmente ter um grande benefício, o Revera Vit. Nós estamos falando do resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verisol. São 4 substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecida como a molécula da longevidade. Né? O resveratrol é uma descoberta americana, é uma molécula encontrada na uva, no vinho, e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só. Aí imagina só essa substância no produto já valeria muito a pena. Mas ainda vem nesse mesmo produto, no Revera Vit, é completo. O ácido hialurônico, que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão, agora de uma forma especial na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É um suplemento alimentar também tudo natural que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é o colágeno hidrolisado. Ele contribui, agora vem aí, na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações. Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí. Revera Vit.
Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? Por quê? Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Reveravit, já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast, tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez compra logo 1, 2 frascos, 3, tem essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do Reveravit, tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver. Pode dizer. Reveravit, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu.